O relato a seguir foi encontrado dentro de uma garrafa em um navio naufragado em meados de 1800. Não sabemos a veracidade do ocorrido, mas o relato é arrepiante. Estamos há 3 meses em alto mar. Somos o navio baleeiro Santa Maria e rodamos os 4 cantos do mundo caçando baleias. Nossa última caçada, avistamos a mais monstruosa das baleias e a perseguimos por 1 mês completo. Ela nos fez gastar todos os nossos recursos, nos arrastando para os confins do mundo. Nossos homens apenas queriam suas casas e famílias, e por pura cobiça, nós estávamos perdidos e sozinhos. O lugar era rodeado de navios naufragados, corpos em grandes estados de decomposição, pedras enormes e pontiagudas com pequenas passagens onde se passava apenas um navio por vez, mas com muito cuidado. A água era escura e misteriosa, um tom preto forte, como se fosse um mar de almas perdidas. Uma neblina grossa tomava o lugar, impossibilitando de ver um palmo à frente e nos obrigando a navegar o mais lento possível. No mastro mais alto, um homem observava com sua luneta, mas era quase impossível. A madeira do navio rangia conforme balançávamos na água de um lado para o outro, e de vez em quando escutávamos leves batidas devido ao balanço que nos jogavam em cima das pedras. Já estávamos cansados, barbudos e fedidos, e nossa caçada havia nos levado ao extremo. E agora apenas queríamos nossos lares. O capitão, sempre em sua pose, na parte mais alta do convés, olhando a tripulação, à espera de conseguir aquela maldita baleia. A tripulação estava quase pronta para um motim, mas não sabíamos que aquela fatídica noite seria nossa última. As águas em que navegávamos eram conhecidas pelas suas grandes histórias de sobreviventes com grandes riscos e monstros. Muitas dessas histórias eram inventadas para colocar medo nos homens, para que não se atrevam a se aventurar por lá. Mas naquele dia descobrimos que as histórias eram reais. Naquela noite fria e tempestuosa, o silêncio se quebrava com um grito de horror de um dos homens. "Ali! Ali!" gritava o homem no topo do mastro, apontando-o à frente, e em meio à neblina e raios, uma silhueta monstruosa surgia e sumia na escuridão. "Virar a este bordo! Força tortal! Soltem as velas!" gritou o capitão. Homens corriam em desespero, soltando as velas, enquanto outros, desacreditados, correram para a proa do navio, para ver a criatura mais de perto, e em meio à neblina, sumiram em o que parecia ter sido um ataque. O navio pegou força total, e mesmo sem visão, conseguimos navegar desviando das pedras e dos restos. Ao fundo, um som assustador, grave, como um grito de raiva, soou vindo da criatura. "Preparar canhões", ordenou o capitão. "Todos a postos", reforçou. A criatura sumiu lentamente atrás de nós, enquanto estávamos imóveis e assustados em nossos canhões. Mas como mágica, o navio para com um tranco para a frente. Os desavisados caíram sentados no chão, e o capitão, como uma âncora, continuou em pé. E um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar por alguns segundos. Quando o rangir do barco voltou, algo batia em volta do casco e subia lentamente. O Kraken. Tentáculos enormes surgiam pela lateral do navio, abraçando-o com força, que o fazia ranger mais alto. Algumas madeiras não aguentavam a força e se partiam em um barulho alto de estralos. Desesperados, começamos a disparar os canhões nos tentáculos, despedaçando em partes e o fazendo berrar. Mas isso não o impediu. Apenas piorou, deixando-o com mais raiva, apertando o navio com mais ódio. Com os canhões vazios, puxamos nossas espadas e machados, enquanto os tentáculos invadiam o convés por todos os lados, pegando homens pelos pés e pela cintura, que se debatiam em vão e tinham seu triste fim sendo afundados no mar ou batidos com força no chão, e de fundo, gritos abafados e o som forte de ossos se quebrando com o impacto. O navio começou a quebrar mais e mais. "Homens, coloquem os barris perto do mastro principal e acendam. Nós vamos morrer, mas vamos levar essa coisa pro inferno."
bravejou o capitão, ordenando que acendessem os barris de pólvora para explodir o navio junto com o Kraken. Os sobreviventes corriam com os barris nas mãos, desviando-os dos tentáculos que empilhavam ao pé do mastro principal, antes de serem pegos ou esmagados com ataques fortes no chão, onde o Kraken batia seu tentáculo com tudo, que além de esmagar, quebrava o chão de madeira. Eu era um desses homens que corriam com os barris, e quando eu estava perto do mastro, um de seus tentáculos se enrolou no meu pé e me puxou, me fazendo bater de cara no chão e soltar um barril, que rolou, criando um rastro de pólvora até bom bordo. O Kraken começa a me arrastar e eu me desespero, tentando segurar na madeira do convés com a ponta dos dedos, mas é em vão. Eu já previ o meu fim quando o capitão surge com sua espada, cortando o tentáculo, e eu sento rapidamente e desenrolo a parte que sobrou presa em minha perna. O capitão joga uma caixa de fósforos em minha mão e fala: acenda os barris. Quando um dos tentáculos do Kraken bate com força no capitão contra o chão, o pegando pela cintura e o jogando no ar, em direção à sua boca cheia de dentes afiados. Eu acendo um dos fósforos e começo a correr em direção aos barris, mas o navio começa a empinar e eu escorrego, caindo no chão do convés, deslizando em direção à boca do Kraken. O rastro de pólvora ainda está por lá, e como uma última esperança, jogo o fósforo aceso em sua direção, enquanto deslizava para o meu fim, e ele acende, correndo fogo para os barris, e explodindo em seguida. A explosão é tão forte que me joga para longe do Kraken, que grita de dor, enquanto afunda junto ao Santa Maria e aos corpos dos marinheiros. Eu sou o único sobrevivente que agora boia abraçado em um resto de porta, enquanto eu escrevo em um papel este relato. Santa Maria agora não passa de restos de madeira velha queimando ao fundo, um esqueleto a mais para essas malditas águas pretas do confins do mundo, que agora também habitam as almas de nossa tripulação. Eu pensei que fosse ser o único sobrevivente, mas sinto agora que algo se enrolou no meu pé e começou a me puxar. Deus, tenha piedade.